A paz de Cristo, meus queridos. Um bom dia a cada um, amém? O tema da nossa mensagem é sobre frustração. Estava pensando, conversando com Deus, qual o tema seria. E eu ia até falar de outra coisa, de outro tema. Mas aí me veio, antes de gravar, sobre esse tema, frustração. Porque esse tema é um tema que ele é um tema assim que acontece com todas as pessoas, cristão ou não cristão. E eu já passei por momentos de frustração. Quem não já se frustrou por algo, né? Frustração, a definição de frustração é um sentimento ao não ter resultado que se esperem de alguma coisa que a gente espera um resultado e não consegue. Então a tendência é se frustrar, né? A frustração, ela é uma sensação de tristeza. Eu vou dizer pela minha experiência. Eu gosto muito de falar dentro daquilo que eu tenho uma experiência naquela situação. Então, eu acho que a frustração, ela é uma sensação de tristeza. Eu não diria ansiedade. Eu diria tristeza. A falta de paciência, eu diria, em uma certa altura da frustração. A princípio, não é. Eu, procurando sobre o tema de frustração, eu li um início assim, por cima, porque eu não gosto de fazer nenhuma leitura para não atrapalhar o meu momento, porque nesse momento que eu vou falar a palavra, eu não gosto de ter influência de livros, de nada. Só o Senhor, que o Senhor botar no meu coração, me trazer a memória, botar no meu coração, eu vou falar. E pela minha experiência sobre frustração, por exemplo, eu já fiquei frustrada muitas vezes, no sentido, houve vezes profecias ou profetadas. É muito comum frustrar as pessoas, muitas profetadas. Mas eu vou dar início à nossa palavra e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. A princípio, meu querido, eu quero te pedir, por favor, compartilhe o vídeo com seu próximo, me ajude a divulgar o canal. Você compartilhando, você está abençoando outras vidas, para que outras vidas ouçam a mensagem da cruz, para que outras vidas venham a aprender um pouco do que é ensinado através dessas ministrações. Amém? Eu faço esse momento de minutos de boas novas, direcionado por Deus, debaixo de amor, temor e tremor da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nós devemos amar e respeitar. Amém? E é muito sério falar da palavra do Senhor, por isso eu faço com amor, temor e tremor. Amém? Então, meu querido, eu peço compartilhe. Se você gostar do vídeo, você curte. Se você quiser receber as notificações, cada vez que entrar uma mensagem, você clica no sininho. Amém? Então, vamos dar início. Em Filipenses 4, 6, 7... Filipenses 4, 6, 7 está escrito: não andeis ansiosos, preocupados por coisa alguma,
Mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? E Filipenses nos ensina a não andar ansiosos, né? A ansiedade muitas vezes tem a ver justamente com aquilo que você não consegue realizar, ou que está demorando. Ela pode ser um ponto de frustração, entende? Uma linha de frustração. A pessoa está cansada de esperar, já esperou tanto, viu os dias passar, os meses passar, os anos passar e não vem aquela resposta que ela quer, aquela situação não se resolve, então ela acaba, por causa dessa ansiedade, ocasionando uma frustração. Que muitas vezes tem pessoas, meu querido, minha querida, que se afastam do evangelho, se frustram e se afastam e nunca mais voltam. Tem outros que voltam com o passar dos anos, tem outros que nunca mais voltam. Eu digo por mim mesmo, quando há uns anos depois, de um tempo depois que eu me converti, que eu, fiquei um pouco frustrada. Eu tinha tanto amor à palavra do Senhor, tanto temor, fazia a obra de Deus, mas houve situações que me frustrou e eu botei na minha cabeça que eu não queria casar com um homem evangélico, eu não queria casar com um homem que fosse pastor. Eu durante muito tempo também não quis mais estar em nenhuma igreja. E fiquei orando, pedindo a direção certa do Senhor, a qual igreja, qual ministério ia, até que o Senhor preparou o momento certo e o ministério a qual eu fui, tá entendendo? Há 16 anos atrás, né, a qual eu fui congregada, não, uns 15 anos atrás, e de lá, tá entendendo? Graças a Deus até hoje estou firmada no Senhor, não me afastei mais da obra, do caminho do Senhor, eu nunca me afastei, na verdade, mas eu falo no sentido que é diferente nesses últimos 15 anos, né? Quando eu renovei a minha aliança com o Senhor, 16 anos, acho que uns 16 anos, mas foi em 2004, né? Que eu renovei a minha aliança com o Senhor, no sentido, renovei e voltei para a casa do Senhor, assim, de uma forma firmada e tudo. Mas, no entanto, houve muitas frustrações após esses 15 anos também, meu querido. Mas vamos continuar aqui, em Provérbio 13, 12. Está escrito: as demoras de Deus nem sempre são recusas. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Aqui em Provérbios 13, 12 fala sobre quando a gente quando a gente acha que está demorando a promessa de Deus na nossa vida, tá entendendo? A gente fica com a esperança adiada. A gente espera, passou aquele tempo, aquele ano e nada foi resolvido. Aí você vai esfriando na fé, você vai ficando desacreditada. Será mesmo que é de Deus? Será mesmo que foi Deus que falou isso para mim? Por que não aconteceu como ele disse que ia fazer? Então aqui esse versículo diz que a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Amém? Houve vezes, minha querida, que eu já ouvi profecias, como eu estava falando, que a gente acha que é profecia e é profetadas, de pessoas que falou algo, rema para minha vida, que parecia que era de Deus para minha vida e não era. Não era.
E às vezes você recebe profetadas que está marcado o dia, marcado o dia da semana, marcado daqui um mês. Eu já recebi profecia e no mesmo dia que eu recebi, na parte de meio-dia, na parte da tarde, que foi através de um pastor da Internacional da Graça, na TV. Ele falou algo como resposta de Deus para a minha vida, pois na mesma tarde Deus fez aquilo acontecer. Naquela mesma tarde do mesmo dia. Eu nunca esqueci. Quando o Senhor realizou aquilo, fazia tanto tempo que eu pedia, olha, aquela bênção na minha vida me alimentou durante tanto tempo. Tanto tempo aquela bênção me alimentou espiritualmente. Porque é importante, meu querido, a gente ver, tá entendendo? As profecias de Deus se cumprir na nossa vida, a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Amém? Esse é como tá aqui nesse versículo de Provérbio 13:12, né? Chegou o momento que foi cumprida, né? O desejo do meu coração se cumpriu e me trouxe vida. Trouxe vida, foi um alimento espiritual para minha alma, que me alimentou durante alguns anos, aquela situação. Porque eu vi o mover de Deus, foi tão grande naquele momento para a minha vida, que me alimentou espiritualmente durante um bom tempo mesmo eu fiquei alimentada espiritualmente por causa de uma bênção. Uma bênção. E essa bênção, através dela veio outras bênçãos. Amém? E glória a Deus por isso. No Salmo 55:22 está escrito: só um momento. Salmo 55, versículo 22. Amém? No Salmo 55, 22 está escrito: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Né? Amém? A palavra do Senhor também nos ensina que, por mais frustração que a gente possa ter ao longo da nossa caminhada, nós temos que lançar sobre o Senhor o nosso cuidado. Lançar sobre o Senhor o desejo do nosso coração. Amém? Muitas pessoas na Bíblia, frustração não fica só para nós dos dias de hoje. Frustração, esse tema, muitas pessoas na Bíblia passou por frustrações. Moisés, ele se frustrou. Abraão se frustrou. Pedro se frustrou. Elias também ficou frustrado. Houve momentos que ele se frustrou, que ele ficou desencantado. Que ele, por um momento desacreditou. Que pelo momento ele balançou a fé dele. Eu vi no início, como eu estava dizendo antes, de um tema sobre a frustração, quando eu fui fazer uma pesquisa, e alguém disse que a frustração é sinal de falta de fé. Isso eu não concordo. Essa pessoa não foi feliz quando disse isso. Eu não sei qual a base do entendimento dela, mas não tem lógica, meu querido. Quem não tem fé não é frustrado. Frustrado é quem tem fé. Frustrado é quem espera muito de Deus. Frustrado é aquele que crê muito em Deus, que tem vida com Deus, tem vida de oração, vida de comunhão. Ele sim é que se frustra quando vê o tempo passar e as promessas de Deus não se realizar. Eu sei bem, tá entendendo o que eu falo sobre frustração. Porque eu já fui vítima de frustrações.
Amém? Já houve momentos na minha vida tão difícil por causa de frustrações. Eu passo situações na minha vida há anos. Se eu disser a você que Deus mudou a minha vida nesses últimos 15 anos, mudou a minha vida da água para o vinho, eu estou mentindo. Mas se eu disser que Deus trabalhou no meu ser, e mudou sim, do meu ser, da água para o vinho, eu estou falando a verdade. Mas ao meu redor, nada mudou. Passei todas as lutas, todas as pelejas que eu tive de passar ao longo de todos esses anos. E não foram poucas. Se fosse outra pessoa, não tinha passado tanto, mas como sou eu estou aqui ainda passando. E houve momentos de frustrações terríveis. Eu não sei, meu querido, eu estou abrindo meu coração aqui para isso servir de testemunho para você. Só Deus que me sustenta na presença dEle. Só Deus. Eu sou muito grata a Deus pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Pelos milagres de Deus na minha vida. Mas eu já fui muito frustrada em relação a todos esses anos. E frustração não é sinônimo de falta de fé. Uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que não tem fé, ela não se sente frustrada por Deus. Ela não se sente frustrada na palavra do Senhor. Nada que alguém vai dizer para ela profetizar, ela não vai nem entender, meu querido. Então, frustração, a base de frustração não é a falta de fé. A frustração, tá entendendo, sabe o que é? É você confiar em Deus, confiar na palavra do Senhor. Imagina a frustração que os apóstolos tiveram quando Jesus Cristo morreu na cruz de Calvário. Por um momento, sim, meus queridos, eles ficaram frustrados. Eles depositaram o sonho dele em alguém, tá entendendo? Que de repente aquela pessoa parecia não ser aquilo que dizia que era. Então, por um momento eles temeram, por um momento eles ficaram tristes, abatidos, sem força para caminhar, porque eles acharam bem, nós estávamos errados. Acabou para eles naquele momento, acabou. Até que o Senhor ressuscitou e começou a mudar aquela situação, a mudar aquele quadro na vida deles. Após o Senhor ressuscitar, é que eles começaram a ter esperança novamente, a crer que a palavra de Deus era verdade. Meu querido, não é fácil para a gente viver com a nossa vida no altar, tá entendendo? E sendo frustrada, não é fácil. A gente depositar toda a nossa fé, toda a nossa dedicação a uma situação, tá entendendo? No caso, as pessoas que se dedicam à obra de Deus, por que pastores se matam? A gente tem ouvido ultimamente pessoas que servem a Deus se matando. Uma das coisas que faz talvez essas pessoas passar por isso é a frustração. Para elas desacreditaram. Elas não acreditam mais naquilo que elas pregam, no que a palavra do Senhor diz. Porque, meu querido, se nós analisarmos, olha, vai em um culto evangélico, e se tu for num culto evangélico de igrejas que chama, como chama? Igrejas de fogo, né? De reteté, essas coisas, ali é que tu vai ouvir profecias mesmo. E quando tu ouvir algo que tu achar que Deus falou contigo e não vê acontecer, isso se chama frustração, porque você vai adoecer, vai ficar triste, e assim acontece na vida de muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus. Uma vez, minha querida, meu querido, eu estava
Em relação à minha vida sentimental, em oração com uma pessoa. Olha, tudo que eu ouvi falar em profecia através de uma pessoa, era como se aquela situação fosse de Deus e ela não era de Deus para minha vida. Parecia que era de Deus, mas não era de Deus. Até que o Senhor mostrou que não era de Deus. Aí quer dizer, se eu não me preparo, eu estaria frustrada. Porque as respostas, o que eu orava a Deus, a pessoa me dava a resposta, como se fosse Deus falando comigo a resposta. E não era, não foi. Tá entendendo? Então, a gente não pode confiar em todas as profecias que as pessoas falam. Existe muita profetada. É isso que eu quero te dizer. Tá entendendo? Existe muita gente falando o que Deus não mandou dizer. Amém? Está frustrada, né? Está desapontada. É ter as expectativas fracassadas. É ficar desencantada com uma situação. Sabe, você acreditar, o Senhor me prometeu, o Senhor disse isso, disse aquilo. E passar anos e não acontece, meu querido. Enfraquece os ossos, diz a Bíblia. Porque a falta de esperança, tá entendendo? Ela enfraquece e adoece os ossos. Tem tradução que diz adoece os ossos. Tá entendendo? A frustração, ela causa insatisfação. Tá entendendo? Ela sabe, é um fracasso, é uma tristeza. E é horrível estar frustrada. Eu já fiquei frustrada com Deus por causa de profetadas. Hoje, meu querido, minha querida, eu não quero mais ouvir ninguém falar. Eu preciso Deus falar comigo. Deus pode usar alguém para falar. Se for do Senhor, o Senhor vai confirmar no meu coração, vai arder, porque eu vou duvidar. Por isso, se Deus quiser falar comigo, Ele vai ter que falar comigo em sonho, em visão. Porque tem pessoas, meu querido, que é capaz de chegar para ti e dizer tanta coisa que Deus não mandou te dizer. Eu não tenho essa coragem. Eu posso, às vezes que o Senhor me usou para alguém, todas as vezes o Senhor fez. Para a glória dele. Mas eu já recebi profetada que não vi realizar. Amém? E tem pessoas capazes de fazer isso. Capaz, tá entendendo, de falar palavras bonitas, principalmente como eu estava te dizendo. Tem um grupo de pessoas no meu evangelho que são capazes de dizer tanta coisa linda quando estão pregando para ti. Meu querido, mas nós temos que ter pé no chão. A Bíblia é linda, a Bíblia é cheia de promessas. É cheia de palavras lindas, cheia de promessas. Mas, meu querido, até se realizar na nossa vida não é fácil. É muita peleja. Muita peleja. Olha, palavras bonitas na minha vida eu já recebi muito ao longo de todos esses anos. Eu não estou sendo aqui frustrada e falando para ti, não. Eu só estou te abrindo os olhos. Eu estou te alertando. Tá entendendo? Não estou dizendo que você não vai crer na palavra do Senhor. Você vai crer sim na palavra do Senhor. Mas a gente tem que procurar fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar só esperando, tá entendendo?
pela palavra do Senhor, não. Nós temos que procurar a nossa paz. Se você recebe uma profecia, ai, você vai prosperar, aí tu vai ficar parado as mãos cruzadas, sem trabalhar. Se você ficar, você não vai prosperar. É muito difícil acontecer isso. Você vai ter que se movimentar. Você vai ter que ter ideias, vai ter que ser criativa para conseguir formas de ganhar dinheiro, fazer bons investimentos. Nós temos que ter o pé no chão, meu querido. As coisas não é simples assim, não é fácil assim. Existe muita gente dentro das igrejas frustrada por causa de profetadas. Uma vez eu ouvi um missionário contando de uma certa pessoa que ele conhece, que este homem, por causa de uma profetada, de uma profecia, que era uma falsa profecia, aquele homem que era um empresário bem-sucedido em uma certa cidade, ele vendeu tudo que ele tinha naquela cidade e a profetada disse para ele ir para outra cidade que lá ia ficar muito mais milionário, pois quando ele chegou na outra cidade, ele perdeu tudo que tinha. E ele voltou para a cidade dele, conseguiu de novo enriquecer lá na cidade dele. Quer dizer, aquele homem ficou frustrado, mas depois o Senhor ajudou ele se levantou novamente. Quando Deus alegra o nosso coração, nos dando a resposta, a vitória que a gente tanto espera numa causa, numa situação, isso, meu querido, nos dá ânimo. Isso é alimento espiritual para a nossa alma. Se eu disser a você que eu não preciso disso, eu preciso sim, eu preciso, você precisa, todos nós precisamos de alimento espiritual. Precisamos de vitória, precisamos caminhar também de glória em glória, de vitória em vitória. Basta de tanto fracasso, tanta derrota, frustração nas nossas vidas. Amém? Não aceite mais viver uma vida frustrada, uma vida paralisada, uma vida, sabe, que você acha que a sua vida foi destinada ao fracasso. Isso é mentira de Satanás. Vamos nos erguer em oração e clamar ao Senhor o socorro dele. Clamar ao Senhor que fale conosco, que nos guie, que nos oriente, que nos ajude, que nos abençoe, nos ajude a romper. Amém? Eu tenho áreas da minha vida que eu preciso da misericórdia do Senhor, que eu preciso romper. Eu tenho áreas frustradas, o Senhor conhece, eu preciso romper nessas áreas. Amém? E você, qual área da sua vida você precisa romper? Apresente a Deus em oração. Não aceite mais ser frustrada. Quando você ouvir uma profecia, guarde ela no seu coração, mas não crie expectativas nela. Não crie ansiedade para você não ficar frustrada. Então você vai, tá entendendo? Acreditar, se é do Senhor, ela vai se realizar na sua vida. Amém? Porque muita gente fala, meu querido, sem ter uma vida de oração, sem ter comunhão com Deus. E às vezes a gente acha que é Deus que está falando com a gente, não é. Só é algo para iludir. Algo, tá entendendo, para querer nos parar mais na frente. Louvado seja Deus por esse momento. Amém. Eu vou orar agora. Meu Pai querido e amado. Senhor, o tema que o Senhor colocou no meu coração, trouxe a minha memória, porque eu desejo sempre compartilhar algo que o Senhor tem me ensinado, que eu tenho aprendido de Ti. É sobre frustração, Senhor. Então hoje eu já aprendi, meu Deus, eu não me iludo mais com profecias, com profetadas, com que pessoas podem chegar e dizer, Angelina, Deus me disse isso para ti, aquilo, aquilo, aquilo. Eu posso receber, Senhor, porque se foi o Senhor que disse, eu sei que o Senhor é fiel para realizar. Mas
eu vou colher, vou receber, vou guardar, mas eu não vou ficar ansiosa sobre isso. Eu não vou criar expectativas. E assim, meu Pai, vem trabalhar em cada um de nós. Vem arrancar toda frustração, todo desânimo, toda tristeza, toda falta, Pai, de perspectiva, de esperança nos nossos corações. Meu Pai, que a gente venha não duvidar da Tua palavra, mas sabe, Pai, peneirar o que as pessoas vêm profetizar para as nossas vidas. Que a gente venha aprender de Ti, a estar no centro da Tua vontade, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Falar conosco através da Tua palavra. Nos dá a direção certa para as nossas vidas, para que nós possamos acertar o alvo certo. Meu Deus, em nome de Jesus, abre as portas que está fechada na vida dessa pessoa e que ela precisa que sejam abertas em nome de Jesus. Assina causas, Senhor. Libera documentos, meu Deus, na vida dessas pessoas, as pessoas que precisam que documentos sejam liberados, em nome de Jesus, sejam liberados, meu Deus. Amém. Nesse momento me trouxe à mente, Senhor, que eu tenho os documentos, meu Deus, para ser liberado. E eu te peço, Senhor, age, Deus. Assina as nossas petições no reino espiritual e que elas sejam liberadas aqui no reino natural, Senhor. Senhor, derrama da Tua fidelidade sobre as nossas vidas, porque Tua palavra diz que ainda que nós não somos fiel, Tu és fiel, Senhor. Nos ensina a ser fiel a Ti, nos ensina a ter compromisso contigo. Nos ensina, Senhor, a ter interesse de coração, nos ensina a Te amar, Senhor. Acima de todas as coisas, sobre todas as situações, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as vezes, Senhor, que murmuramos por causa de alguma frustração, por causa de qualquer situação. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nos frustramos com o Senhor, nos frustramos com a Tua palavra. Algumas vezes eu te disse, Senhor, não estou frustrada com o Senhor. Eu até pensei que era com o Senhor, não é com o Senhor, é com aquela profetada. Porque, meu querido, tem diferença. Às vezes a gente se frustra por causa de uma profetada e a gente pensa que é por causa da palavra de Deus. Não é. A palavra de Deus, meu querido, ela vai se realizar. Aquilo que Deus disse para ti de verdade, Ele vai cumprir na tua vida e na minha vida. Mas quando a gente recebe profetadas, são essas profetadas que vêm de Satanás para nos frustrar, nos paralisar. Amém? E frustração não é falta de fé. Pelo contrário, as pessoas que ficam frustradas são pessoas que esperam muito em Deus, são pessoas de fé, são pessoas que têm comunhão com Deus, vida de oração, pessoas que se dispõem a estar na brecha, se dispõem a estar sendo a vontade do Senhor. Aí quando elas não veem o desejo do coração delas serem realizado, quando elas não veem aquilo que ela recebeu como profecia não se realizar, aí sim elas se frustram. Porque assim aconteceu no passado e acontece também nos dias de hoje, com os homens e mulheres de Deus nos dias de hoje. Mas eu peço a Ti, meu Deus, tem misericórdia de nós. Nos livra da frustração, nos livra do engano, nos livra do falso profeta, Senhor. Nos livra da falsa profecia, Senhor. Aqueles que ficam no Teu altar, profetizando mentiras, Senhor, no Teu nome, para a vida das pessoas, meu Deus. Nos livra dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. E usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para falar a Tua mensagem, a mensagem da cruz, para falar a Tua verdade, para falar aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor, de verdade, Senhor. Trabalha nos nossos corações, molda os nossos caráteres, Senhor. Nos ensina a Te amar, nos ensina a ter compromisso contigo, nos ensina a ter interesse de coração, Senhor. Aleluias. Louvado seja Teu nome, Senhor, de todo sempre. Aleluias.
Engrandecido seja teu nome, Senhor, de todo sempre. Aleluias. Tu és santo, Senhor. Tu és bendito. Tu és grande poder e honra e majestade. Aleluias. Te louvo, Senhor, por este momento. Te agradeço pela vida de cada ouvinte, cada pessoa, Senhor, que está aqui ouvindo essa mensagem, que elas sejam ministradas, meu Deus, segundo o teu coração, segundo aquilo que o Senhor deseja falar com elas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Continua falando conosco, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a nossa família. Abençoa a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E até a próxima, se Deus quiser. Amém, meu querido. Glória a Deus. Amém.